Pré-Cambriano é o nome dado ao primeiro superéon da história da Terra. Essa divisão do tempo durou desde a primeira formação do planeta até a diversificação geologicamente repentina da vida multicelular, conhecida como explosão cambriana, geralmente datada de cerca de 542 milhões de anos atrás. A principal maneira de entender a história da Terra é estudando as rochas e fósseis que sobraram de vários períodos do tempo. A dificuldade em estudar o período pré-cambriano é que muitas das rochas daquela época foram erodidas ou metamorfoseadas, de modo que não são reconhecíveis em sua forma original. Falar do pré-cambriano como o único período de tempo unificado é enganoso, pois constitui aproximadamente 7/8 da história da Terra. Durante o pré-cambriano ocorreram os eventos mais importantes da história biológica, pois a Terra se formou, a vida surgiu, as primeiras placas tectônicas surgiram e começaram a se mover. As células eucarióticas evoluíram, a atmosfera ficou enriquecida em oxigênio e pouco antes do final do pré-cambriano, organismos multicelulares complexos, incluindo os primeiros animais, evoluíram. No período pré-cambriano é onde se dá a formação do planeta, além de marcar o início da vida na Terra com o surgimento das primeiras células. Nesse período, a forma de vida era restrita à forma primitiva e microbianas. Segundo o registro fossilíferos, era presente apenas nos mares. Os primeiros organismos eram heterótrofos. Eles se alimentavam de luz solar e produziam oxigênio, a partir da fotossíntese. Foram o principal responsável pela mudança da composição atmosférica para a forma atual. Na época, esses seres eram forma extremamente primitiva de alga, similar às algas cianofícias açuinfeteadas modernas. Apenas tempo depois apareceram os organismos autótrofos. Os primeiros animais multicelulares apareceram no registro fóssil quase 600 milhões de anos atrás, conhecido como eticaras. Essas criaturas bizarras tinham pouca semelhança com a moderna forma de vida. Eles cresceram no fundo do mar e não tinham quaisquer cabeça óssea, boca ou órgãos digestivos. Os primeiros animais multicelulares que sobreviveram ao pré-cambriano se dividem em 3 categorias principais. A mais simples dessas criaturas de corpo mole eram a esponja. Por a falta de órgão ou um sistema nervoso, elas viviam extraindo a água através de seus corpos e filtrando partículas de alimentos. Logo tem a segunda categoria, que são os signitários, que inclui anémonas do mar, corais, águas vivas e tinham um corpo sacrílico e um sistema digestivo simples com a boca, mas não ânus. Eles se alimentavam usando seus tentáculos amados com células urticantes microscópicos. E o terceiro grupo são os anelídeos, patelmídeos ou segmentados. Teve cavidades corporais cheias de líquido e respiravam através de suas peles. Bom, apenas no fim do pré-cambriano, os organismos multicelulares evoluíram e foram criadas condições para a expansão da vida. Em relação à flora, bem, não havia nenhuma vida vegetal no período pré-cambriano. Mas em contrapartida a isso, havia uma flora bacteriana, cujo aparecimento foi cerca de 3 a 4 milhões de anos atrás. Elas consistem basicamente em cianobactérias, que são algas verde-azuladas, e elas aproveitavam a presença de elementos químicos vulcânicos na água, e elas faziam a quimiossíntese com isso para conseguir a sua energia, nutrição. Em outros casos, chegaram a usar a luz do sol para fazer fotossíntese, com os mesmos assim, para conseguir a sua energia. Posteriormente, formas de vidas complexas surgiram, mas seus corpos moles não deixaram muito para fossilizar, então é bem difícil saber a sua existência. Por último, mas o menos importante, o clima. O clima na protoatmosfera de amônia com qual as velas nasceu era quente, com temperaturas de milhares de graus Celsius. O vulcanismo terrestre expeliu outros gases, como o dióxido de carbono e o vapor da água, resfriando gradativamente a temperatura planetária até atingir lá por volta dos seus 100 graus Celsius. Isso foi mais ou menos cerca de 3,8 milhões de anos atrás. Então foi só a partir daí que a água líquida começou a se formar e dar origem aos proto-oceanos. E assim começou o esfriamento de todo o planeta Terra.
até que finalmente ocorreram grandes quedas de temperaturas, e essas são conhecidas como as eras glaciais, eras congeladas do oceano. Isso é especialmente comum no período criogênico. O éon Adeano é o período que corresponde à origem do planeta Terra, de aproximadamente 4,6 até 4 bilhões de anos. Este éon faz parte do superéon pré-cambriano, que se inicia a partir da formação dos planetas do Sistema Solar e termina com a formação das primeiras rochas. No princípio, a Terra era extremamente quente devido ao processo de acreção planetária. Foram formadas as camadas da Terra, um núcleo pesado e denso de ferro, e ao redor uma massa de material menos denso e rica em silicatos, como um mar de magma. O material que ficou entre o núcleo e a superfície gerou manto. O magma que se esfriava na superfície dava origem à crosta, que ainda não era muito bem estabelecida, principalmente devido ao intenso vulcanismo e bombardeio de meteoritos e asteroides. Apesar de o Sol, que nesse tempo também estava em seus primórdios, não ter ainda a capacidade de aquecer a Terra, o efeito estufa gerado pela atividade vulcânica no planeta era muito intenso. Foi no Adeano que se formou a nossa atmosfera, com a composição diferente, rica em gases como enxofre, amônio e metano, e a ausência de oxigênio. Os primeiros mares, pela precipitação de moléculas de água produzida por atividade vulcânica após a diminuição da frequência dos impactos dos meteoritos e asteroides. As principais características desse período são o intenso bombardeio de asteroides e meteoritos, a geração de calor e fusão no interior do planeta e na costa terrestre, a intensa atividade vulcânica, muita liberação de gases do interior do planeta, formação de grandes crateras, intensa reciclagem do regime tectônico, a formação da atmosfera primordial e do oceano primitivo e a chegada ao planeta Terra através de cometas, parte da hidrosfera e da atmosfera. O resfriamento do planeta ocorreu através de um intenso ciclo de chuvas, assim como a formação de oceanos e lagos. Nesse período ainda não ocorreu a formação de vida. O éon Arqueano foi o segundo período do pré-cambriano e começou aproximadamente há 4 bilhões de anos e terminou há 2,5 bilhões de anos atrás. Nesse tempo geológico, surgiram formas simples da vida, tem-se como exemplo as bactérias, algas e organismos de caráter simples. Além disso, esse tempo é marcado pelo surgimento de rochas magnéticas e com relevo com escudos cristalinos. Pouco se sabe sobre a existência de vida microscópica no éon Arqueano, pois há poucos fósseis que indicam isso, porque é um período muito antigo da Terra. Mas esses poucos fósseis, eles são organismos unicelulares que se encontram em fósseis sedimentares localizados na Austrália. Esse tempo geológico ele é conhecido como a Era dos Vulcões, sendo uma de suas principais características, pois a atividade vulcânica era intensa e essa atividade vulcânica intensa é responsável pelo impedimento da fixação dos fósseis. E em relação ao ambiente, é importante ressaltar a pouca oferta de oxigênio livre presente, e a água, por sua vez, acabou induzindo a existência dos micro-organismos capazes de se portar e se adaptar às condições ambientais. Há outras características presentes nesta era arqueozoica, bem como alterações significativas na crosta terrestre. Essa crosta terrestre ela passou por intensas mudanças que possibilitaram a formação de cadeias de montanhas. As formações rochosas marcadas nesse tempo geológico se encontram hoje no nosso país, na Índia, na Groenlândia, Escudo Báltico, Canadá, Escócia, África do Sul e Austrália. Essa constituição geológica ela é ocupada por 7% da população mundial e as principais rochas são denominadas de ígneas ou metamórficas.
Foi também nesse período que ocorreu a formação dos continentes terrestres. O éon proterozoico é marcado pelo início da oxigenação terrestre e por mudanças na composição da atmosfera que vão permitir a expansão da vida. Foi uma fase de transição em que o oxigênio se acumulou na litosfera e se uniu com outros elementos, formando óxidos, principalmente de silício e ferro. Durante esse período, as placas tectônicas do planeta estavam bastante ativas, por isso ocorriam sucessivas colisões e separações de massas terrestres. Nessa época surgiram os primeiros protocontinentes, que seriam os embriões dos continentes atuais. O éon proterozoico é dividido em 3 eras geológicas. A paleoproterozoica, onde surgem os primeiros seres eucariontes, a mesoproterozoica, onde os continentes ficam unidos, formando um supercontinente chamado Rodinia, e a neoproterozoica, onde ocorre a fragmentação do continente Rodinia e posteriormente a formação do continente Gondwana. A maior parte da produção de oxigênio era feita pelas cianobactérias, porém essa produção excessiva de oxigênio tornou a atmosfera tóxica, ocorrendo um grande evento de oxigenação. Este evento foi responsável por extinguir uma grande parcela da biodiversidade e pela formação de gás ozônio acumulado na atmosfera, fornecendo proteção da radiação cósmica e influenciando no futuro resfriamento da Terra, gerando períodos de glaciação no final deste éon. No período criogeniano da era neoproterozoica, ocorrem mais 2 longas glaciações, a Sturtiana e a Marinoana. Durante esses eventos, a Terra ficou completamente coberta de gelo, mesmo em regiões equatoriais, o que originou o termo Terra-bola de neve. Outro fator que ajudava a manter o planeta com temperaturas baixas era a ausência da cobertura vegetal nos continentes, o solo e as rochas nuas e principalmente a neve, que refletem grande parte da luz solar de volta ao espaço. Um dos períodos mais importantes é o Ediacarano, devido aos fósseis de seres vivos multicelulares que precederam o período cambriano. Este conjunto de seres vivos é conhecido como fauna ediacarana. Surgiu no último período do Proterozoico e corresponde às primeiras formas de vida complexas do planeta. Os fósseis encontrados em depósitos paleontológicos foram formados pela cobertura do fundo do mar com lama e areia fina. Por apresentar alto percentual de água, sua espessura diminuiu, dando aos fósseis um aspecto mais achatado e arredondado, como por exemplo o Stromatolitos. A fauna ediacarana foi completamente extinta no final do pré-cambriano. Algumas das razões pelas quais todas as espécies foram extintas são glaciações, que são períodos de intenso frio que criam barreiras para os organismos se expandirem e se desenvolverem. A predação. Todos os organismos do período cambriano eram predadores de micróbios. Se essa predação começou durante o declínio da fauna ediacarana, provavelmente é a principal causa da extinção de muitas das espécies. E as mudanças ambientais. As grandes mudanças geológicas, biológicas e climáticas que ocorreram no final do pré-cambriano e no início do cambriano tornaram muitas das espécies incapazes de se adaptar às novas condições ambientais. O presente trabalho teve como finalidade abordar a era pré-cambriana, que corresponde à maior divisão do tempo da Terra, abrangindo cerca de 90% do seu registro geológico, tratando-se também do período de formação do planeta e do início da vida na Terra. Além disso, trabalhou-se as divisões baseadas nos acontecimentos no decorrer do tempo do período pré-cambriano. Dentre essas divisões temos Éon Radiano, que corresponde ao período que há a origem do planeta Terra, e se inicia a partir da formação dos planetas do Sistema Solar e termina com a formação das primeiras rochas na Terra. O Éon Arqueano foi o segundo período do pré-cambriano e nesse tempo geológico surgiram formas simples da vida e também tem o surgimento de rochas magnéticas e com um relevo que tem escudos cristalinos. O Éon Proterozoico, que é marcado pelo início da oxigenação terrestre e por mudanças na composição da atmosfera, que vão permitir a expansão da vida. Portanto, este trabalho
bem como seu conteúdo, é essencial para o conhecimento de todos os estudantes, essencialmente para aqueles que estão trabalhando o surgimento do universo e da vida em geral.